Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, seu anfitrião de sempre, Karim Feres, no comando desse humilde programa que tem a intenção de trazer palavras inspiradoras e motivadoras para você que está desse lado. Aliás, você que está desse lado, verifique se você está inscrito no nosso canal, cuja plataforma principal é no YouTube. Então, se tiver inscrito, inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho indicador da mão esquerda ou direita, ou vai com o pé, o dedão, qualquer coisa lá, e bate ali onde está inscrever-se. Aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito no nosso canal. Então vamos lá receber o convidado de hoje, que é Rafael Borges, que é um publicitário que já ganhou vários prêmios internacionais, inclusive em Cannes. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua presença. Eu sei que você corre muito, ele demorou um tempão. Por quê? Trânsito de São Paulo é uma coisa que nunca acontece aqui na cidade. Rafael, eu quero saber o seguinte, você não é de São Paulo, você é do Rio de Janeiro. Quero saber como é que foi a sua infância, como você chegou na publicidade, se você sempre teve esse sonho. E aí vamos falar sobre a sua trajetória completa. Bom, eu sou do Rio, sou de Jacarepaguá, sou de uma comunidade, né? Fui nascido e criado numa comunidade chamada Taquara, precisamente uma comunidade beira-rio, né? Comunidade muito humilde, muito violenta também, né? Problemas sociais do Rio de Janeiro que a gente está acostumado a ver, mas eu tive essa infância. Hoje continua sendo violenta por questões de milícia, coisas assim, mas eu tive uma infância muito feliz, assim, muito criativa, muito segura em relação ao que uma criança pode, né, viver, assim, morando numa comunidade, né? A gente teve muita dificuldade financeira, eu e minha família. Eu nunca imaginei trabalhar com propaganda. Era muito longe da minha realidade isso. Eu fui uma criança sem pai. Meu pai, enfim, não me registrou. Isso é muito comum dentro das comunidades, né? No Rio de Janeiro, principalmente. Estatisticamente, o número de abandono paterno é muito alto, né? E eu faço parte dessa estatística. Então, para minha mãe foi muito difícil me criar. Mas com muita dificuldade ela conseguiu ali bolsas de estudo, né? Então eu sempre estudei porque minha mãe, olhando ali em volta da comunidade, vendo aquela situação muito violenta, ela sabia que o mais importante para mim era estudar. Então ela focou muito nisso, trabalhou muito para isso. Ela trabalhou 25 anos no mesmo lugar, que é numa indústria, que é a indústria da Suco União, né? Que ficava em Piedade, subúrbio do Rio, perto de Madureira ali, para quem conhece. E eu fui ali, minha adolescência toda foi toda suburbana. Eu não sou um carioca Copacabana, Ipanema, Leblon. Eu sempre fui criado num subúrbio, criado na Zona Oeste, né? Com muita dificuldade, mas eu fui passando ali de degrau em degrau até cair no mundo, né, da criatividade, no mundo de publicidade. Antes disso, eu comecei a trabalhar muito cedo, para ajudar em casa. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar na feira, na Praça Seca, lá no Rio de Janeiro. A partir dali eu me formei em eletrônica no segundo grau, trabalhei com ar-condicionado, aparelho de estética. Quando eu fiz 18 anos eu era motorista de Kombi, que faz transporte alternativo, né? Fazia o trajeto Boiúna-Madureira. Então é uma espécie de motorista de ônibus, assim, só que uma Kombi super clandestino, assim, né? Mas era o que dava pra gente, para tirar o sustento. Foi quando eu parei numa gráfica de um amigo meu, ainda não tinha contato nenhum com computador, não tinha grana, não tinha nada. E dessa gráfica eu trabalhei mais em outras 3 gráficas quando um produtor de uma agência de propaganda me viu trabalhando, gostou do meu trabalho, perguntou se eu queria trabalhar como finalizador de uma agência de propaganda lá no Rio. Eu, sem saber o que era, pisei numa agência. Desde então eu estou há 20 anos já nessa profissão como executivo de criação da maior agência do Brasil, que é a África hoje. Que sensacional, que história sensacional. Eu sabia que você tinha tido uma infância, uma origem humilde, simples, mas não sabia que foi tanto assim. Então, deixa eu só... Eu não quis te interromper, porque a história estava tão bonita, mas como é o nome da sua mãe? Maria do Céu. Ela tá viva? Tá viva. É viva, então... Minha fã número 1 vai assistir aqui o podcast. Exatamente. Vai mandar pra todo mundo. Então eu faço questão de falar parabéns para ela, porque, né, você falou, ela se esforçou e foi arrumando bolsa de estudo para você, né? Quer dizer, e você hoje, pô, tem uma profissão, né? Publicidade, ganhou prêmio. Pô, que bonito isso, que bacana. Maria do Céu, né? Minha mãe, ela foi assim... eu não gosto muito de romantizar, porque ela não precisava ter passado por isso. Mas ela foi uma guerreira, né? Pois é. Ela sozinha, ela sustentou uma família inteira, né? Eu sou filho único, mas ela sustentava minha avó junto.
a gente conseguiu ali, com muita dignidade, né, com muito trabalho. Eu hoje devo tudo a ela e assim, tudo que eu faço é em prol de deixar a vida dela mais confortável. Pois é, você falou que é uma guerreira vitoriosa, né? Porque Vitoriosa. tem tantas outras, imagino, que acabam sucumbindo, né? Porque é uma luta árdua, não é fácil esse país aqui. Mas uma luta vitoriosa, ou seja, uma heroína da história. Então, parabéns, Dona Maria do Céu. E eu quero saber de você. Então, você começou 15 anos, aí foi pra gráfica. Aí você ficou quantos anos em gráficas? Cara, eu fiquei acho que uns 5 anos. Assim, uns 5 anos entre as três? As 3 gráficas, gráfica de plotagem, gráfica offset, eu fui impressor. Você foi aprendendo? Aprendendo, aí eu fui... Hoje é um departamento que nem existe mais em agência, que é o departamento de finalização. É um departamento onde todo anúncio de jornal, toda peça publicitária passa por esse departamento antes de ir para a rua. Ele é muito técnico. Então, assim, para fazer esse cartaz aqui que está atrás de você, ele passa pela finalização para a gente ver se as cores estão certas, se o formato está certo. Ou seja, é muito técnico. Nem tem muito a ver com criatividade, né? Com trabalhar na criação. Foi quando dentro dessa agência, né? Quando eu pisei lá, eu pedi para trabalhar na criação. Para mim, era uma coisa meio distante, assim, né? Porque eu não tinha faculdade, não tinha grana para fazer faculdade. E quando eu pedi para tentar uma vaga na criação, já que eu estava lá, o diretor de criação na época, ele falou que eu era um bom finalizador e ele não aconselhava, me aconselharia a permanecer onde você estava, que você era um bom finalizador, fazia bem o que fazia. Exato, mas eu sabia que a criação era o grande coração da agência. Comecei a ter amigo ali, estudar e entender. E ali eu descobri que eu sempre fui uma pessoa criativa, sempre voltando, né, olhando para trás, eu gostava já de comercial de televisão, eu sentava na sala, né, na minha época não tinha celular, quando eu era criança, família se reunia em volta da televisão, e ali eu já ficava encantado com aquelas propagandas, bichinho Parmalat, outras icônicas, meu primeiro sutiã, ou o cachorrinho da Cofap, isso tudo ficou no meu imaginário, né, isso tudo, eu tenho uma memória afetiva com a propaganda. Eu só fui descobrir isso quando eu comecei a trabalhar. Porque eu voltei, né, no passado e falei, caramba, eu já gostava disso, então eu sei fazer isso. E aí eu era muito bom de escrever já, de roteiro, de redação, né? Eu sempre fui muito melhor em humanas do que exatas. Exatas eu sempre tive muito mais dificuldade. E é difícil a gente, quando é criança e a gente está se desenvolvendo, de saber, né, a nossa vocação. Ah, claro. Ainda mais vindo de uma realidade como eu estava vindo. Eu não tinha cursinho de inglês, não era a realidade para mim. Foi quando eu vi uma oportunidade de trabalhar com algo diferente dentro da agência. E aí eu fui pedir esse diretor de criação, ele me orientou a continuar onde eu estava ali, mas eu sempre fui muito inquieto. E sou inquieto até hoje, né? Eu arrisco muito. E foi quando eu pedi demissão da agência e eu fui para uma outra agência que me deu a oportunidade de trabalhar na criação. Ah, quer dizer, na que você trabalhava, o cara não deu mesmo? Não deu. Eu pedi demissão, fui para uma outra agência e lá eu consegui. Só que eu consegui de uma forma muito difícil. Eu já tinha um salário, ajudava em casa e nessa outra agência eu tive que abrir mão desse salário para ganhar vale-refeição, que era como se fosse um estágio não remunerado. Eu passei um ano como assistente, né, de direção de arte. Aprendi muito, mas eu passei muito perrengue. Eu passei um ano comendo coxinha com refresco. Não sei nem como meu estômago aguentou. Que loucura. Eu tô até arrepiado isso. Quer dizer, você abriu mão, você ficou um ano sem salário, só ganhando vale-refeição. E eu trocava vale-refeição até para trocar por vale-transporte. Às vezes eu levava sanduíche para agência e era o meu almoço, assim. Era uma realidade bem complicada, assim, para mim. Era muito longe, né? Eu levava 3 horas para chegar nessa agência, de onde eu saía, de onde eu morava, né? 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, você imagina, 4 conduções, trem. Nesse período, eu tenho uma lembrança muito legal, porque eu li muito. Eu li muito, muito, muito. Dentro no ônibus, ou no trem. Então, assim, eu lia um livro por semana, assim, era o que a gente tinha, né? Hoje, fazendo esse contraponto da tecnologia, que não tinha na época, não tinha celular não era uma realidade, era o livro que era o companheiro, assim. Eu acho que isso me deu muito insumo. Eu acho que me tornei uma pessoa, apesar da dificuldade, muito mais criativa até. Na verdade, já tinha isso dentro de você, e aí você trouxe o de fora para enriquecer, né? Exato. E, o que eu ia comentar com você e falar, bom, o nome do nosso programa é Tudo é Possível, porque eu realmente acredito nisso. Uhum. E você tá no momento, né? Quer dizer, tá no momento não. Ali você passou no momento, você trocou ideia com alguém, assim, de falar,
olha mãe, eu vou abrir, ou tia, ou vó, eu vou abrir mão do salário, eu vou mudar de agência porque é o que eu quero e eu acho que dá pra... E eu vou abrir mão, eu vou fazer, arriscar, porque... Isso, né? Você fala para algumas pessoas, que ela fala, você tá louco que eu vou fazer isso, não é? Ouvindo a história assim. A minha mãe, ela acho que ela nunca entendeu no início o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer, mas ela acreditava muito, assim. Eu contei para ela. É claro que mãe sempre fica preocupada. O sonho de qualquer mãe de comunidade é ver o filho com a carteira assinada. É verdade. Isso é uma realidade. É muito mais até do que o diploma. O MV Bill lá, que é uma comunidade, não, é um rapper famoso da Cidade de Deus, que é uma comunidade muito próxima a essa comunidade que eu morava, ele sempre falava isso. Ele falou assim, cara, não é uma realidade do cara de favela, de comunidade, ter um diploma. A mãe, o pai quer que você chegue com um dinheirinho, né, para compor. Todo mundo é óbvio que quer o melhor para os filhos, né? Mas a minha mãe, ela sempre me deu suporte para estudar. Ela sabia que o crescimento ia vir. Ela nem entendia direito o que eu fazia dentro da agência, era difícil de explicar. Mas hoje ela sabe bem mais. A minha família toda sabe. Mas na época eu lembro que ela super me apoiou, assim. E eu era muito guerreiro. Eu sempre também acordava cedo para ir, nunca faltei, nunca deixei de ir para o trabalho. Apesar das dificuldades, eu fui ganhando ali. Depois de um ano eu comecei a ganhar um saláriozinho já na criação, então já começou a me ajudar, né, nesse caminho aí. E foi quando eu decidi vir para São Paulo. Que aí foi uma outra história, outro capítulo da história. Vamos lá para esse segundo capítulo, ou terceiro até. O mercado do Rio de Janeiro estava declinando, assim. As agências estavam fechando e eu já estava meio que percebendo isso. Eu não sei se eu posso chamar de sorte, mas eu sempre tive um faro muito grande com mudança de mercado, assim. Não porque... né, eu tinha muitas informações, mas mais porque eu tinha instinto, né? Eu tinha uma intuição de que era melhor eu tomar umas decisões. Eu acho que eu tenho isso até hoje. Eu sigo muito a minha intuição. Eu decidi vir para São Paulo em 2008, 2009, muito por conta desse declínio que eu estava lá, que estava no mercado. E eu, cara, passei um dos piores anos da minha vida. Foi o ano que eu cheguei aqui em São Paulo. Primeiro que eu era do Rio, eu sempre fui um cara que gostava muito de fazer esporte, corrida e coisas assim. Em São Paulo eu tive muita dificuldade. E o pior disso tudo é que eu não tinha grana. Não tinha grana para nada, nem para pagar um aluguel. Então passei um bom tempo morando em sofá de amigo meu. Um ano, assim, dá para falar que um ano com certeza eu só tinha a minha mala com as minhas roupas. E quando eu ficava 2 meses na casa de um amigo, eu via que eu estava começando a incomodar, eu consegui um outro amigo carioca também que me abria as portas. Então, assim, de sofá em sofá, eu consegui morar numa república com mais 4 pessoas, minha grana contadíssima, assim. E eu entrei numa grande agência, consegui entrar depois de um ano na W Macan, que eu fui trabalhar com o Astro Oliveto, né, que é um grande nome aí, já se foi. E ali minha carreira começou a ganhar um pouco mais de tração, né? Acho que financeiramente não estava bem resolvido ainda, mas eu comecei a já pisar numa agência grande e estar perto de gente muito talentosa. Quando você veio para alguma empresa já? Empregado ou não? Eu vim bater de porta em porta de agência. Eu consegui até rápido, acho que eu fiquei 2 meses assim. A gente chamava de pasta, né, que é o nosso portfólio, porque era uma pasta física, né? Hoje a gente apresenta online, mas era o trabalho impresso num papel e você levava ali como se fosse uma fotografia, umas pranchas assim, e ficava rodando lá, marcando com as pessoas, batendo de porta em porta. Foi uma fase... Eu tenho boas lembranças das trocas, né, das pessoas que me receberam, hoje grandes nomes da propaganda, mas foi muito difícil. Hoje eu tenho... Né, já me colocando agora, eu tenho um carinho muito grande com quem quer mostrar portfólio hoje para mim, porque eu me coloco no lugar da pessoa lá atrás. As dificuldades, né, de você não ter agenda, de você não conseguir falar com quem, né, você acha que vai te ajudar ou vai conseguir abrir alguma porta para você. Então hoje né, eu tenho esse olhar assim como comunicador de comunicação, de propaganda, né, de dar mais oportunidade e trazer mais informação sobre o mercado. Mas isso também, acho que eu estou pulando um pouco as etapas. Não, genial isso daí. E você diria que essa foi os momentos mais marcantes da sua vida, mais desafiadores? Acho que foi esse momento? Foi. O primeiro ano em São Paulo, com certeza, foi o mais desafiador.
eu não fiquei um dia sem pensar em voltar para o Rio de Janeiro. É assim. mesmo? Todo dia eu acordava hoje eu volto. Hoje Você tem essa memória? Tenho essa memória. De quase decidir, de arrumar a mala, de falar assim, putz, vou para rodoviária agora. Chega, não aguento mais. E eu fui ficando, aí foi a parte que eu fui mais resiliente, mas eu tenho uma lembrança muito triste, assim, desse período. E como foi que você conseguiu aí? Como que foi para W Macan? Quando eu entrei na W Macan, eu conheci o mundo da propaganda. Ele é muito sobre alguém te indicar, né? Isso é muito ruim até para o mercado, mas é a realidade do mercado. Eu conheci um carioca, troquei uma ideia com ele, Davi Tabalipa, gente boa demais, meu amigo até hoje. Contei minha história toda para ele, falei assim, cara, eu tô quase voltando. Mas você conheceu ele, cruzou ele aonde? Cara, eu morava numa república com mais 5 pessoas, morava num quarto de empregada, porque eu não tinha grana para pagar um quarto principal. Normal. E tinha uma área em comum no prédio, né? O prédio era bem legal, até no Oscar Freire, mas eu, apesar de uma república, era o quarto de empregada que eu morava. Eu troquei uma ideia com ele, ele morava lá, né, nesse prédio. Ele morava no prédio. Meu vizinho. Não na República. Não na República. Tá. Aí ele falou, pô, tu faz o quê? Eu falei assim, propaganda. Eu já conhecia o nome dele, mas nunca tinha visto ele pessoalmente. Você já conhecia? Ele é um cara famoso no Rio já, de propaganda. Eu falei, cara, você que é o Davi Tabalipa e tal. Ele é DJ hoje, um baita DJ, um baita cara. Ele voltou pro Rio, ele hoje mora no Rio. Mas ele falou, cara, não volta não, vou te ajudar, me dá teu portfólio, vou falar com a galera lá na W Macan. Foi quando eu fui para a W Macan, fiz entrevista e fui efetivado lá assistente, contratado assistente. E aí comecei a fazer amizade, aí a vida mudou, a vida ficou mais azul, um pouquinho mais azul. Quantos anos você ficou lá? Cara, na Macan, no total, eu fiquei 6 anos. 6 anos. Eu voltei até para o Rio, para a Macan do Rio, que eu fui promovido de assistente a diretor de arte. Depois de quanto tempo? Depois de 2 anos. E eu fiquei mais 4 anos no Rio como diretor de arte, mas aí eu já tinha me apaixonado por São Paulo. Mesmo? E acabei voltando. O primeiro ano foi muito difícil. Uma vida maluca. É maluca. Aí eu já estava com um amigo aqui, aí eu voltei pro Rio, tomei aquele choque de realidade. Ficou 4 anos lá. Fiquei 4 anos, mas aí eu voltei em 2016. Mas aí os 4 anos, você passou um ano pensando todo dia em voltar. Todo dia em voltar. Então, aí, quando engrenou, aí eu fiquei com saudade. Anos... Fiquei com saudade da cidade. E de hoje, São Paulo. São Paulo. E hoje é minha casa, assim. A minha mãe mora no Rio, eu tenho amigos no Rio, eu amo o Rio, tô sempre lá, mas casa a casa eu me sinto mais em São Paulo. Mas me conta, aí depois então 6 anos de W Macan. E depois? Foram 6 anos da Macan, eu voltei para São Paulo, pedi demissão da Macan para voltar para São Paulo. Você tá de brincadeira. Voltei para São Paulo. Mas não conseguia por ela? Você tentou? Tentei, mas não consegui. Não consegui. E aí foi quando eu fui trabalhar em algumas agências como freelancer aqui na volta, né? Mas na loucura de novo você fez isso? Loucura. É mesmo? Mas eu já estava mais... conhecido. E já tinha um portfólio melhor. E eu tinha mais amigos, assim, mais contatos. Eu tinha um network. Então, eu não fiquei muito tempo parado. Entendi. Assim. Eu trabalhei na McGarry Bowen, trabalhei na Grey, na Amplify. E aí surgiu uma oportunidade de sentar na cadeira da agência que eu sempre sonhei trabalhar, que é a África. Isso foi em 2016, no final de 2016. Entrei como freelancer. Fiquei quase 7 anos. E foi um baita aprendizado. Aí minha carreira decolou. Eu virei diretor de criação. Quando eu fui para a Gut, que é uma agência super criativa, super premiada, fiquei 2 anos e retornei para a África agora, tem 1 ano. Hoje eu sou diretor executivo de Itaú. Eu cuido da conta de Itaú. Então, quer dizer, você ficou quanto na Gut? Saiu da... 2 anos. 2 anos. E aí eu voltei fui chamado, né? O Gordilho, que é o dono da agência, me convidou para... Ângelo Vieira também me convidou para voltar para a agência. Que legal, hein? Que legal. E eu tô lá até hoje. Que legal. E aí foi nela que, nesses 7 anos, ou quando foi que você falou, aí minha carreira decolou? E os prêmios e as grandes campanhas... Começou na África lá naquela época ou agora na volta? Na W Macan eu consegui fazer um trabalho, fiz trabalhos relevantes para Coca-Cola, para TIM. Acho que nesse processo, até chegar na África, até pegar grandes clientes, a carreira ficou um pouquinho estagnada, parecia que não ia, né, sair do lugar. Mas aí, nesse período, né, de quase 7 anos que eu trabalhei lá na primeira vez,
Eu atendi Vivo, Budweiser, Itaú, Amazon, enfim, uma infinidade de grandes... muitas marcas, e eu consegui fazer uma quantidade relevante de trabalho na rua, assim, filmes, grandes filmes. Mas não só isso. Quando eu entrei nesse circuito de premiação, de ganhar meu Festival de Cannes a primeira vez, foi já na África. Eu ganhei, né, com 2 projetos lá, em 2 anos seguidos, mas não era um Grand Prix ainda, né? Não era um... Assim, a gente fala que não era como se fosse muito fácil ganhar um Leão de Bronze em Cannes. É muito difícil, né? Até shortlist é muito difícil. Mas quando eu fui para a GUT, né, atender Mercado Livre, foram assim os 2 melhores anos profissionais da minha vida, porque eu consegui fazer em 2 anos uma quantidade de prêmio absurdo, na minha opinião, assim, que eu jamais sonhei ganhar. Eu ganhei 14 leões em 2 anos e um Grand Prix, que é o prêmio máximo na categoria de mídia, né? Que foi como um projeto de Mercado Livre para Black Friday, que o logo do Mercado Livre é um aperto de mão, né? A gente, durante a programação da Globo, todo aperto de mão que tinha nos programas virava um desconto. Então, assim, um cantor entrava no caldeirão do Hulk, do Mion, ia apertar a mão dele. Quando ele apertava a mão, aparecia um desconto. Também um outro que deu muito prêmio pra gente foi uma placa de campo de futebol no final do Campeonato Carioca, que a placa devolvia a bola automaticamente para o campo. Enfim, a gente conseguiu fazer bons projetos criativos. Esses projetos se transformaram nessa quantidade de prêmios, não só em Cannes, mas em todos os festivais internacionais. Assim. Eu nem sabia que dava para ganhar 14 leões em 2 anos. Dá. Como? Porque Cannes funciona por categoria. A maioria dos prêmios funciona por categorias. Então, essas categorias são muito focadas, ainda mais quando é publicidade, né? Então, assim, tem a categoria filme, tem a categoria print, tem a categoria entretenimento para esportes, tem a categoria mídia, tem a categoria... Enfim, são muitas categorias hoje. E aí você vai escrevendo, é como se fosse o Oscar. Tem melhor atriz, melhor ator... Sim, aí você escreveu vários filmes em diversas categorias. Como as ideias eram muito diferentes, eram várias ideias em categorias diferentes. Que legal. Então, aí em 1 ano, você consegue ter uma quantidade de prêmio relevante dentro do festival. Inclusive, o Festival de Cannes já é semana que vem, né? Começa já agora, na sexta-feira. Mas, efetivamente, os prêmios começam a sair na segunda. Esse ano eu estou concorrendo com mais ideia. Pô, que legal. Que legal, pô. Então vamos torcer para Itaú. Vai ser... Legal. Tô bem otimista. Legal demais. Me conta, eu perguntei uma situação muito engraçada. E você contou uma relacionada a um prêmio, a uma viagem que você ia fazer. Me conta essa com detalhes. Foi muito louco, porque eu tava na África, né, já. E a gente... Acho que foi antes de ganhar meu primeiro leão em Cannes, assim. Era um prêmio argentino. É um festival super legal, assim, super charmoso, que é o El Oro, que é ele só é focado em América Latina e Portugal e Espanha. Orro de olho? Não. De olho. Então, olho. El Oro. E assim, o festival é lá em Buenos Aires, é muito legal, tem festa, tem premiação, você sobe no palco para receber o prêmio, tudo isso, né? Cannes também tem, enfim, ano passado eu fui lá, subi no palco também. E é o auge da carreira, né? Poucas profissões, acho que no mundo, tem uma premiação que você vai subir no palco e você tem, né, uma coisa meio de segurar um troféu, uma coisa física, um reconhecimento do seu trabalho. Isso em propaganda, eu acho que, até pela minha história, é algo que eu jamais imaginei pisar ou acontecer comigo, né? E eu ganhei meu primeiro prêmio no El Oro. Eu ainda, financeiramente, ainda não estava bem. Eu dormia, numa kitnet em Santa Cecília ainda, na correria ali. Estava em altos e baixos financeiramente, ainda não estava mais confortável um pouco. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro mesmo, porque faz parte do perrengue, né, da nossa vida. A gente fica duro, sem dinheiro, contando coisa, não conseguindo viajar, fazer as coisas que a gente gosta. Enfim, nesse período... Eu ganhei, e o dono da agência, né? Ele, de uma forma muito generosa, ele chegou para mim, para o meu dupla, né? Porque a gente trabalha em dupla de criação, e ofereceu para a gente ir receber esse prêmio lá na Argentina. Que demais. E, cara, foi muito legal, fiquei muito empolgado, nunca tinha pisado em Buenos Aires, não conhecia.
E, pô, ainda mais de graça, com hotel, com passagem, avião, tudo pago. Falei, pô, legal demais. E eu tava numa semana trabalhando muito, assim. Eu tava muito cansado, trabalhando até de madrugada. E um dia antes dessa viagem, eu fui fazer uma apresentação pro cliente. Ia ter um happy hour do cliente. O cliente chamou a gente para ir num barzinho, né? O pessoal da criação lá e tal. E eu fui, porque na nossa profissão é muito sobre relacionamentos também. Claro. E mesmo controlando, assim, bebida, porque eu não bebi tanto, assim, eu saí tarde de lá e o meu voo era às 6 da manhã, em Guarulhos. A minha namorada, que é minha mulher hoje, né, minha esposa, na época a gente namorava, eu pedi, ela estava fora do país, e eu pedi para ela ficar comigo no telefone para eu não pegar no sono, porque eu vou direto, senão eu vou perder esse voo. Já era 4 da manhã. Eu cochilei no sofá, e eu acordei... Mas falando com ela no telefone? Falando com ela. Ela me ligou 380 vezes. Você não atendeu, não atendia, desligava, apaguei. Acordei, pô, já tinha perdido o voo. Putz, cara, mas assim, o meu medo de ser demitido e fazer uma desfeita dessa com o meu chefe, né? Loucura, peguei um táxi, fui lá para Guarulhos, falei para a moça do balcão, me coloca num voo para Buenos Aires, senão eu vou perder meu emprego. Dei uma chorada. Você, olha, eu consigo te mandar para Buenos Aires, mas eu tô com um voo aqui para Santiago, no Chile, e de Santiago, no Chile, eu te boto para... Mas vai demorar umas 12 horas. Putz, e o festival era à noite. Era uma coisa meio... 10 horas da noite, assim, a hora da premiação. Cara, eu fui nessa saga. Fui pro Chile, fiquei lá em Santiago, cansadaço, dormia e trocava de voo. Quando eu cheguei em Buenos Aires tem 2 aeroportos, né? Eu fui naquele que é mais longe ainda, só para dificultar. E aí saí 1h30 para chegar no lugar e tava trânsito. Falei, quer saber? Toca direto pro festival. Cheguei no festival sujo, né? Porque um dia inteiro viajando. De mala. Eu cheguei exatamente no minuto que chamaram a gente para subir no palco. Eu cheguei assim. E a tua dupla? Não, todo mundo me ligando. Não, meu dupla conseguiu ir antes. Tinha ido, conseguiu ir antes. Todo mundo. A agência estava em peso lá, o pessoal já saindo, conhecendo. Eu perdi o dia inteiro viajando. Você perdeu o dia inteiro viajando. Eu podia estar lá tomando vinho com a galera, enfim, curtindo o Buenos Aires. E aí você chegou lá no espaço... Cara, de mala. De mala, foi no exato segundo que chamou para subir no palco. Eu tenho a foto, eu subi no palco lá segurando, a minha cara toda suada. Foi uma saga. Né, levei 12 horas para chegar, num voo de 2 horas no máximo para Buenos Aires. Mas foi uma história bem engraçada. Assim, no final a gente riu, deu né, show engraçado. Eu ia perguntar isso agora. Depois que você desceu do palco, né? A foto, filmar, depois desceu do palco, todo mundo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, eu dei um monte de desculpa. Falei, pô, não, perdi o voo, trocaram de avião, fui parar no Chile. Não falou, eu cochilei, não falou. Não falei. Não falei. Eu tô falando agora no podcast, olha aí, em primeira mão. Então você que tá vendo aí, olha aí, ó. Mas isso faz quantos anos? Cara, isso foi em 2018. Esse foi o seu primeiro prêmio? Foi meu primeiro prêmio internacional. E cara, com um presente aí, né, do dono da agência, do CCO da agência, que é o Gordilho, deu de presente pra gente. Claro. Um cara muito generoso aí. Mas eu não queria fazer essa desfeita, né? Imagina. Pra mim, eu tava com medo de perder meu emprego até. Então, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. É louco como a nossa vida às vezes fica tão bagunçada e, cara, mas às vezes é pra isso, né? Pra acontecer desse jeito. E também se você, né, você teve sei lá, ousadia, você encarou, falou, não, eu vou desse jeito, vou direto pra premiação, né? Porque se fosse passar no hotel, eu teria perdido. Teria perdido. Cheguei, foi uma decisão no táxi já. Eu vi que tava trânsito, era longe, botando. Você mudou. E o pessoal já ligando, a gente vai subir agora, aquela tensão, ansiedade. Falou, não, direto pra lá, Falei, direto pra lá e vamos aí. Deixei a mala no na chapelaria lá e fui subindo no palco. Consegui tirar foto, né? Pelo menos. Pois é. Essa foi a sua primeira viagem pro exterior? Não. Antes disso, você foi pra Índia? Fui pra Índia, cara. A primeira vez que eu saí do país, eu já tinha mais de 30 anos, né? Enfim, nunca tinha tido a oportunidade de viajar. Um amigo meu, diretor de cinema, talentosíssimo, Jorge Brivillati, estava com um projeto pessoal de gravar um longa-metragem dele na Índia, um projeto super autoral, cheio de coragem, assim, né? De ir para Mumbai com equipamento, com coisas assim, né? E a gente pegou, ele me convidou, né? Falei assim, cara, vamos para lá, tu tá aprendendo a fotografar, leva a tua câmera, você faz um making off, sei lá, eu já era publicitário, né? Já trabalhava em agência. Fui lá, juntei a grana, falei, pô, vou aí, uma puta experiência, né? Sair do país e ir logo na Índia. Quando eu pisei em Mumbai, assim, minha cabeça já
Quando a gente viaja, né? Viajar é muito... Viajar é muito louco, né? É a coisa mais... Para mim, é a melhor coisa hoje da minha vida. Assim, quando eu paro, tiro um tempo para viajar, conhecer ou voltar em lugares que eu já conheci. Mas viajar, conhecer o mundo... Viajar já é assim de abrir a cabeça. Ainda mais Índia, que é um país muito diferente. Aí é outra dimensão. Eu fui ano passado para o Japão, assim, já é uma realidade... uma realidade bem diferente, né, do Ocidente aqui. Mas a Índia ainda tem a cultura, a população, aquele caos, né, de barulho, enfim, religião, fé. Então o filme era meio que sobre isso. E foi uma experiência muito louca, assim, muito louca. Mas ele foi fazer um longa, um curta, um documentário, o quê? Era um longa, esse longa não deu certo por N motivos, ele não conseguiu montar direito e tá engavetado até hoje, né? O material que a gente filmou lá. Mas eu me apaixonei por fotografia. Lá eu fiz um projeto lá, assim, meio improvisado, né? De tirar foto preto e branco. Eu sempre gostei muito de Sebastião Salgado, né? Sempre foi ídolo de fotografia para mim. O estilo dele, preto e branco, assim, de trazer um pouco mais de um olhar diferente, né? Te dar uma atenção para as expressões, ainda mais quando a gente está fotografando retrato. Tive o prazer agora, ele também se foi há 2 semanas, né? Eu tive o prazer de almoçar com ele agora, há pouco tempo. Isso foi uma baita experiência, conversar com ele. Foi, assim, para mim foi o auge da minha carreira, assim, de oportunidade de conhecer pessoas famosas e tal. Fui no estúdio dele, enfim, mas aí é um outro recorte. Não, é interessante, porque você foi ajudar o teu amigo na filmagem. Na filmagem. Aí lá você teve a ideia de fotografar as pessoas. Fotografar branco e preto. As pessoas, porque a Índia ela é muito colorida, né? Tudo que a gente vê da Índia é tudo muito pulsante, saturado, vermelho, cores, laranja, tudo. E para a direção de arte é um sonho, né? Você olha tudo, a direção de arte já está pronta nos lugares ali. No meu caso, eu fiz o contrário, eu tirei a cor. E eu lancei um livro autoral também de fotografia, chamado Índia Sem Cor, onde são só retratos, né? Eu só foquei nas pessoas. Então, um olhar, um semblante, uma expressão diferente. Inclusive, eu trouxe um presente para você aqui. Não sei se é o momento de te presentear, mas é uma fotografia desse projeto. Ah, legal. Não é o momento, então vamos deixar para depois. Depois você me mostra, a gente volta nisso. E aí, como que você conheceu o Sebastião? Por causa do seu livro? Não foi. O Sebastião Salgado eu conheci ele ano passado, por conta de um outro projeto para Itaú. Isso, eu fui para a Índia em 2014, né? Já tem mais de 10 anos. Do Sebastião Salgado foi um projeto que a gente fez com Jorge Benjor para Itaú, que a gente foi para Paris documentar onde ele tinha feito a música, criado a música Os Alquimistas Estão Chegando. A casa onde ele morou, né? E a gente foi lá fazer um documentário, um clipe doc, né, para contar essa história com o Jorge Ben. Então, assim, para mim, viajar com o Jorge Ben para Paris, jantar com ele, trabalhar junto, filmar, já foi uma experiência incrível. Nesse meio tempo, a gente estava tentando um outro projeto com o Sebastião Salgado e o rapaz de projetos, né, o Fê Alonso, que cuida de projetos na agência, falou que a gente ia conseguir um horário com ele para ir no estúdio dele para apresentar o projeto diretamente para ele. Ele chamou a gente para almoçar, um cara super gentil, contou várias histórias, né, o Sebastião. Mostrou lá as últimas fotos que ele fez, fotos lindíssimas. E para mim foi um baque, assim, um sonho. Que demais, né? Que quando eu privilégio. estava sentado com o cara, enfim, acho que eu jamais imaginei assim, um dia estar sentado almoçando, tomando vinho com o Sebastião Salgado. Assim. Que demais, né? Que demais. Se você pudesse escolher um mentor, quem que você escolheria, Rafael? Cara, um mentor para mim foi eu tive uma boa relação com pessoas muito mais velhas do que eu, principalmente quando eu era mais jovem. E isso é engraçado, assim, porque eu sempre tive muito mais contato de quase amigo mesmo. Quando eu tinha 23 anos, esse dono dessa gráfica, né? Ele tinha quase 80 anos, 70 e poucos anos. Ele já era um senhor. Ele era o dono da gráfica que eu trabalhava para ele. E foi na época da minha transição para entrar numa agência do Rio. O nome dele é Valderez Fernandes. Ele me ajudou muito. Ele foi o cara Valderez. que mais... Valderez. O nome da minha mãe. Engraçado, né? Tem nomes que são... né? Darcy. Darcy, exatamente. Valderez. É engraçado. E ele foi um dos caras que
me fez acreditar, assim, que eu era um designer, que eu era um diretor de arte. Só trabalhando em gráfica. Não tinha feito curso, não tinha feito faculdade, não tinha nada. Que você podia. Ele fez você acreditar que você podia. Ele falava, cara, você é um baita designer. Eu falei, cara, mas eu não sei nem teoria de design. Nem sei o que é design. Eu fazia lá arte pra gráfica, né? Fazia arte de pizzaria, coisas assim. Que legal. E ele falava, não, cara, você é um baita designer. Você tá muito à frente das pessoas. Você tá... Então, assim, ele me incentivava muito, assim, sabe? Eu acho que eu sou... profissional de criação hoje por conta dele. Que demais. Acho que ele foi o meu maior mentor hoje. Que demais, que demais. Muito legal isso. E planos para o futuro? Cara, eu quero focar em fazer conteúdo. Cada vez mais eu acho que eu descobri uma vocação minha. Isso foi no meio do ano passado. Eu comecei a contar ideias, né? Principalmente de festivais de Cannes, que são ideias que as pessoas não têm muito acesso aqui no Brasil. Principalmente estudantes de propaganda ou gente que está começando na carreira. E eu comecei como um laboratório, assim. E foi muito difícil, né? Esse primeiro passo de você fazer conteúdo. Porque eu costumo falar que o mais difícil, né, de você botar a cara na internet não é a internet em si, são os seus amigos e seus familiares. Exatamente. Você fica com muita vergonha de quem está próximo a você. Exatamente. Só que quando você, né, vai superando ali, né, a cada rodinha a galera fica zoando você, te trazendo, né, um gatilho. Ninguém te incentiva, né? Você vira uma piada. Exatamente. Uma piada. Isso, assim, para você continuar, você tem que ultrapassar isso. Verdade. E essa piada eu passei por ela, né? Meus amigos todos. Enfim, é óbvio que é em tom de brincadeira, é óbvio que é leve, mas é um negócio que te deixa inseguro. Exatamente, né? Porque a gente já tá, né? Você já tá. Já tá, e você fala já pensando no que vão falar para você, como vão brincar com você. Eu fui superando isso, fazendo cada vez mais, melhorando, e hoje eu já tô com alguns seguidores, né? E eu já descobri que meu público não são mais os meus amigos, assim. Eu não trato mais o Instagram como uma rede social. É uma rede de informação minha, é um canal meu. Então hoje não importa muito. Eu sei que as pessoas que eu amo, os meus amigos, os meus familiares, eles têm acesso a mim. Eles vão continuar tendo esse acesso. Na internet, eu estou dando acesso a outras pessoas, né? Eu estou tentando encontrar outras pessoas e me conectar com elas, né? E é um mundo muito fascinante, né? Quando você consegue... Teu conteúdo consegue tocar alguém, mudar a vida de alguém. Então, é um plano que eu tenho agora. Um plano não, né? Na verdade, eu já estou em andamento, mas eu pretendo focar bastante nisso daqui para frente. Que legal. O que você acha que você tem de melhor em você? De qualidades? Cara, eu acho que qualidade individual, eu sou muito guerreiro, assim, no sentido... Eu não desisto fácil de uma coisa. Eu posso trocar uma coisa, mas o meu objetivo ele sempre vai estar... eu posso trocar um meio, né, de chegar no meu objetivo. Mas o meu objetivo ele nunca morre, assim. Às vezes eu tô tentando alguma coisa para chegar aqui. Cara, eu tô vendo que essa coisa está me demandando muito tempo. Eu troco, né, o método, mas eu chego lá. Às vezes eu demoro um pouquinho para chegar. Eu sou obstinado, assim. Eu sou obstinado. Eu não saí de onde eu saí com a dificuldade, com violência, com pouca grana. Sem ter uma família muito estruturada, assim, para desistir, assim, das coisas. Então, eu não desisto, não. Demais, Rafa. E eu pergunto também, boas ações. E você tem uma história de boa ação, assim, uma coisa meio inacreditável. Conta pra mim. Cara, essa história... pouca gente sabe, eu acho que eu nunca falei publicamente, assim, mas as pessoas próximas a mim sabem bem. Durante a pandemia, né, em 2020... Mais uma história, então, inédita aqui no Tudo é Possível mais podcast. Uma inédita. No meio da pandemia, tava aquela confusão, aquela insegurança, né? Todo mundo apavorado. Sai ou não sai, pode sair, máscara, não máscara. Exato. E foi em 2000 já foi na segunda leva, que foi bem pior, né? Não foi nem em 2020, foi em 2021. Eu recebi um telefonema de que um paciente com câncer na medula, né? Tinha... Eu fui, na verdade, descobriram como eu era compatível a um paciente. Porque lá atrás eu entrei no banco de medula ósseo há 13 anos, antes de eu doar a medula.
E eu tinha até esquecido que eu tinha entrado no banco. Porque a chance de você achar um doador que não seja da sua família é de 1 em 100 mil. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você achar um doador que não é compatível próximo a você. E me ligaram e falaram, cara, tem um doador compatível e a gente está aqui com ele, a gente queria saber se você quer fazer o procedimento. Não, você que ia ser o doador. Eu ia ser o doador. E, enfim, tem existe um protocolo, um procedimento. E eu assinei o procedimento, eu fiz os exames, estava tudo ok para eu doar, e eu fiquei internado uma semana durante a pandemia, ou seja, todo mundo de máscara, quarentena, coisas assim. Não, mas então, peraí, deixa eu com um detalhe. Te ligaram e falavam, ó, tem uma pessoa que tá precisando e você é compatível. Você é compatível. E aí? Cara, eu não pensei 2 vezes, assim, porque eu lembro que foi final de ano, e eu pensei assim, imagina o Natal dessa pessoa, né? Descobrindo que tem alguém compatível com ela, para acabar com o sofrimento dela, né? Para, enfim. Eu nem pensei 2 vezes. Eu falei assim, óbvio que eu vou. Fui lá, fiz os exames e 1 semana eu estava internado. E eu nunca passei 1 dia no hospital. Eu nunca precisei. Até então, você nunca tinha passado? Nada. Sala de cirurgia, nunca passei. E foi aí que eu resolvi me internar. Passei lá pelos procedimentos. Todo médico que entrava, né? Porque o procedimento, eu não gosto muito de falar para não causar medo nas pessoas. Mas ele é um pouco incômodo, porque você toma muita medicação. E essa medicação é para soltar a medula dos seus ossos. E como ela está ali, né, soltando a medula, eu fiquei 7 dias para chegar no nível de glóbulos para poder fazer a doação. Então você fica lá tomando a medicação e os ossos vão começando a doer, os ossos da cabeça. Então assim, você fica tomando medicação para dor também. Mas eu estava ali muito determinado, assim. Tanto que os médicos, né, quando trocava plantão, o médico falava assim, pô, tô vendo que você é doador, que legal, é alguém da sua família? Eu falei assim, não, eu nem conheço a pessoa. E todo mundo ficava em choque, assim, falei assim, velho, você é um herói. Você tá passando isso porque você quer? Aí eu falei, não, é porque jamais recusaria um negócio desse. E aí eu passei essa semana tenso, já não era de estar ali, né, sentindo essa dor, que era uma dor diária. Era de não ser compatível, de não dar certo, né? Porque o procedimento é um procedimento cirúrgico, né? Você coloca um catéter, enfim, você toma anestesia geral. E deu super certo. Eu fiquei 7 dias internado. Eu fiz todo o procedimento lá da pós-doação, porque ela é muito invasiva. Foi na semana do meu aniversário, né? Essa doação. Fiquei ali um pouquinho me cuidando e tal. 6 meses depois, eu recebi um e-mail dizendo que o paciente tinha recebido bem a medula. Putz, e estava estável, né? Seguindo a vida dele. E se eu queria entrar num procedimento de conhecê-lo ou conhecê-la, eu escolhi não conhecer. Eu sei que a pessoa pode ser muito grata a mim, sabe? Mas eu não queria esse peso desse tipo de gratidão, assim. Eu fiz porque eu quis fazer, não quero... eu não quero esse vínculo, sabe? Não precisa, não precisa, né? não precisa. Eu acho o que precisou, você fez, que era a medula. É medula. Isso não precisa. Pô, Rafa, olha, parabéns, velho. E eu vou falar pra ele, ele falou, eu não vou falar porque as pessoas podem, né, desestimular as pessoas, que é incômodo, mas é incômodo e você salva a vida de uma pessoa, né? Cara, então, isso não tem preço. Então, parabéns, quer dizer, e todos nós, a gente tem que fazer isso, né? Quer dizer, a gente tem. Todo mundo, eu também sou doador de órgãos, né? Porque a gente nunca sabe. Exato. E é isso, meu. Vai morrer. Morreu. Então, se dá para usar, alguém usar. Exato. Então, olha que coisa maravilhosa. E medula... E você não é nem que... Você deu em vida, né? Em vida, exato. Claro. Então, medula é uma... Como é difícil de achar os compatíveis, o banco de medula ele precisa ser o tempo inteiro, né, atualizado. Então é importante, você vai lá, tira uma picadinha no dedo, né? Tipo, 15 minutos você consegue resolver e você deixa lá, né, os seus dados. E, no meu caso, durou 13 anos, né? Entre eu fazer isso, me colocar como doador. Nossa, tanto que eles ligaram para casa da minha mãe. Eles nem me ligaram do telefone fixo dela. Na época nem tinha celular, não tinha nada. E aí ela passou o seu celular? Passou, falou assim, te ligaram aqui de um hospital de câncer pedindo para você fazer o procedimento. Pô, que demais, Rafa. Demais, legal demais. Ô, Rafa, me diga uma coisa, nessa trajetória sua, então, meio inacreditável, né? Assim,
A gente tem uma pergunta aqui, padrão, que é assim, você imaginava conseguir chegar onde você chegou lá atrás? Porque assim, tudo é possível, né? A gente acredita nisso hoje. Lá atrás, você imaginava ou você nem imaginava e foi indo? Como foi? Cara, eu não imaginava. Não imaginava. Pô, longe da minha realidade, porque a nossa realidade, ela só permite a gente sonhar. E sonhar não ocupa espaço, né? A gente vai seguindo a vida, eu fui seguindo a minha vida, pagando boleto ali a cada mês, né? Mas inquieto. Eu acho que essa minha inquietude, que ela foi a principal responsável de eu estar no lugar onde eu estou hoje, assim. Eu acho que ainda quero conquistar muito mais coisa, mas hoje eu já sou muito grato a tudo que eu conquistei, assim, a tudo que eu vivo hoje, a família que eu tenho, a minha mãe, minha esposa, os meus amigos, o meu trabalho, a minha saúde mental, né? Então, tudo isso para mim, eu acho que eu já estou bem satisfeito, assim, sabe? Mas eu quero mais, assim. Eu acho que eu senti o gostinho de ter algumas vitórias e, cara, ter uma vida muito difícil no início e crescer e chegar num lugar onde eu jamais imaginei. Então, eu quero continuar isso, porque tá gostoso. Que demais, que demais, que demais, Rafa. Então, para resumir, o que você achava impossível e que hoje você atingiu? Cara, com certeza ser executivo de criação na maior agência do país, que é a África, uma das mais criativas do mundo, e atender a conta de Itaú, que é o maior cliente do país, né? O maior mídia, os trabalhos mais relevantes, os projetos mais relevantes, assim, um baita cliente. Jamais pensei em estar nessa cadeira, nessa sala e eu acho que para mim foi o auge, assim. Hoje eu me sinto no auge da minha carreira. Que legal. Legal demais, Rafa. Bom, a gente está chegando aqui, caminhando para o final do nosso papo, que está maravilhoso e parece que a gente está conversando há 5 minutos. Antes da gente trazer a nossa troca de lembrancinhas, aqui tem 2 portinhas que tem... Esse baleiro tem balas, que você vai ganhar também, mas tem 2 portinhas que tem os papeizinhos, que tem umas mensagens. Eu queria que você escolhesse uma dessas portinhas, pegasse o papelzinho, lesse e obedecesse o que vai estar na frase que você vai tirar. Boa. Vamos lá, vamos Legal, ver. Hein? Gostei. Vamos ver. Eu também sou criativo. Eu tenho que até que me controlar na minha criação, porque eu sou meio doido. Cara, agradecer alguém. Pô, eu tenho até medo de ser injusto com algumas pessoas, porque eu tenho que agradecer a tanta gente, assim, tanta gente que foi muito, muito importante e relevante. Mas como a gente está falando aqui muito da minha carreira, é claro que a minha mãe, ela sabe, eu sou grato, a minha mulher, ela sabe, eu também sou muito grato a ela. E eu vou ser eternamente grato, né, a essas 2 mulheres. Eu vou agradecer a um cara que eu falei aqui hoje até, que é o Davi Tabalipa, que foi um cara que me ajudou muito, assim. E o período, mesmo depois de ele ter me ajudado a entrar na agência, na W Macan, e ele me ajudou muito porque ele viu a minha dificuldade, ele virou meu amigo. Então, ó, essa câmera manda uma mensagem pro Davi? É Davi? Davi. Davi Tabalipa, meu amigo, DJ, bom showman. A gente tinha esse bordão que a gente falava. É um cara super talentoso. Muito obrigado, velho, por tudo que você fez para mim naquele ano. Você sabe disso. Você me deu oportunidade para entrar na agência. E não só isso, você me dava carona para ir, para voltar para a agência. Então, assim, eu lembro muito das nossas trocas, do quanto a gente conversava, do quanto a gente era próximo. Cara, obrigado. E eu nunca vou esquecer, velho, o que você fez por mim. Um beijo. Legal. Legal demais, né, meu? Você teve vários anjos aí na sua vida, hein? Vários. Eu espero, né? Eu espero que eu ter sido um anjo para alguém ou né, continuar sendo um anjo para algumas pessoas. Com certeza, o cara da medula, a pessoa da medula, que a gente não sabe se é homem ou mulher. Mas além disso, eu tô vendo pelo seu jeito aí, tenho certeza que você ajuda muita gente aí. Ajuda. Profissionalmente, até acredito que você... Porque muita gente também, quando atinge um nível, né? A pessoa se destaca, né? Ao contrário, se destaca assim... Ela se faz destacar dos outros, né? Falar, bom, agora eu não sou mais os outros, agora eu sou eu. Né? Não é isso? É maluco, exato, né? E não precisa disso, né? Exato, não precisa. Cara, tem uma coisa que acho que me motiva muito a fazer conteúdo hoje, principalmente para quem está começando na carreira de criatividade, é exatamente compartilhar informação, assim. Não guardar mais nada para mim, assim. Não preciso guardar mais nada, né? Porque
no nosso mercado, quando você tem uma referência, quando você tem uma coisa que só você vai usar, você guarda como se fosse um tesouro só para você, né? Depois que você acaba conquistando já as coisas, não tem por que você guardar para você. Não tem porquê, né? Então, acho que para mim, o meu maior objetivo hoje é compartilhar tudo que eu sei, aprendi, minha história. Às vezes a minha história, ela se conecta com a história de alguém e é até um incentivo, né? Eu percebo muito isso. Eu sempre tive pessoas que eu olhava, admirava e falava assim, pô, eu quero ser esse cara, quero ser essa pessoa, quero ser essa mulher, né? Quero crescer na carreira. E essas pessoas que eu sempre admirei, hoje eu tento... Não estou buscando palco, não estou buscando, enfim, ter um reconhecimento de uma forma forçada, assim, sabe? Eu quero que a minha história seja aberta e compartilhada, assim, até para inspirar outras pessoas e outros profissionais de criatividade. Demais, demais. Olha, aqui depois a gente vai pegar tudo bonitinho. Aqui tem bottom do Tudo é Possível. Legal. Depois tem balinha, tem dadinho. Você gosta de café? Gosto. Gosta de publicitário? Pô, né? É difícil, como não, né? Então Gosto você vai ganhar aqui um café que é o 365 Coffee, nosso apoiador. É um café especial, maravilhoso. Eu não tomo mais nenhum outro café, só tomo. Você conhece esse café? Conheço. Pô, que legal. Você tem máquina de café? Porque então, eu soube da máquina, né? Ele tem drip e tem cápsula. A gente tem os dois aqui. Esse daqui é cápsula, mas se você não tiver máquina, a gente substitui por drip. Você não tem? Eu tenho aquela maior. Bom, a gente vê aqui quando acabar o programa, a gente vê se é essa Mas é muito que você bom tem. esse café. Maravilhoso. Então você vai ganhar essa caixinha aqui do 365 Coffee, que maravilha, que você já conhecia e gosta, porque é um café especialíssimo mesmo, que vale a pena. E também adesivo do nosso podcast. Obrigado. Tá? E aí eu soube, agora sim é o momento da sua foto, quer dizer, da sua, que vai ser minha agora, é isso? O presente que você trouxe pra gente? Tá aqui, rapaz. Cara, essa aqui foi a foto que eu fiz na Índia. Ela tem né, eu tenho várias ainda guardadas, mas eu dou em ocasiões especiais. Ela tá num papel fine art, uma foto PB. Ela tem uma numeração dela, porque eu fiz bem poucas na época, né? Foi um material de filme, né? A revelação dela foi bem analógico, assim. E, cara, foi um projeto que eu fiz com muito carinho, assim, que é o Índia Sem Cor. Que demais. Dá para abrir agora? É fácil abrir aqui? É só puxar aqui? Só puxar, isso. Vamos ver aqui. Olha que demais, né? Com aqui um adesivo, né? Que você pôs. Sim, eu fiz uma exposição. O adesivo eu vi que o adesivo é a cara de um senhor. Era a capa do livro, da exposição. É a capa do livro. Posso puxar assim? Pode. É só cuidar para não molhar, mas ela dá para guardar, dá para moldurar depois. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, tá meio difícil aqui. Deixa eu ver como é que faz. Eu tenho que diminuir aqui Pronto, agora já vai sair. Vamos ver aqui. Essa eu adoro fazer esse programa aqui. Olha que demais. É uma criança indiana. Eu fiz mais de... Olha, que coisa mais linda. de 300 retratos, assim, só de olhares, né? Pegando essas expressões. Que impactante, né? Esse olhar, ele é bem... né, o foco tá bem nele, o brilho, né? Bem forte, bem forte. O livro você ainda não saiu? Eu quero fazer uma reedição dele. Ele saiu em 2014, mas ele acabou. E como foi super autoral, não foi nenhuma editora, né, por trás, eu tive que bancar ele para poder vender. Mas a exposição foi muito legal, assim, saiu na Veja, saiu em alguns lugares em 2014. E eu não consegui dar continuidade a essa minha paixão, que é a fotografia. Hoje eu faço muito em viagem só com a minha esposa, eu tenho as câmeras e tal, mas eu queria fazer mais projetos assim, né? Mas ainda não... Mas tudo é possível, né? Então... Tudo é possível e daqui a pouco. Tudo é possível no momento certo, né? Exato. No momento certo. Muito bom, adorei, Rafa Borges. Você quer deixar redes sociais, alguma coisa assim? Cara, eu tô no Instagram, é Rafa Cel, que é o nome da minha mãe, Maria do Céu. Olha, Rafa e que Cel, legal. é uma homenagem para ela também. Rafa, tudo junto? Rafa com PH. Cel. Tô no TikTok também fazendo conteúdo, agora no YouTube. Na Semana de Cannes agora, que é semana que vem, eu vou falar muito sobre o festival, né? Contar as ideias que estão ganhando, falar dos meus cases também. Tenho feito muita live hoje no YouTube para esse público de criatividade, né? Não só publicitário, mas também para quem quer aprender um pouco do nosso negócio, da nossa indústria de ideia. Que legal. Legal demais. Então, para finalizar, Rafa Borges, mas Rafa Cel, né, Rafa Cel está em todas as redes sociais como Rafa Cel? Tudo, meu e-mail, trago minha mãe pertinho ali. Que legal, demais, hein? Bonita homenagem, linda homenagem. Então, para terminar, eu queria que você olhasse de novo para essa câmera aqui
e desse um recado, uma observação, palavras de estímulo para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre essas infinitas possibilidades da vida. Que as pessoas ficam, né? Ah, mas o meu chefe é ruim, não sei o quê, mas hoje está chovendo, o Brasil é difícil, o governo. Vai ter muita gente na sua estrada, né, que vai te atrasar ou vai, pelo menos, desejar o seu atraso. A gente sabe que é muito difícil qualquer ramo, né, qualquer mercado de trabalho que a gente se propõe a entrar, se propõe a trabalhar. Mas eu acho que resiliência é a minha palavra. Assim. Eu sempre fui muito resiliente. Eu acho que se você quiser conquistar alguma coisa, se você quiser crescer na carreira, se você quiser fazer algo diferente, vai lá e faz. Assim. A gente tem hoje milhões de possibilidades. Acho que muito mais possibilidades do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Hoje, com o avanço de comunicação, de dados, de inteligência artificial, de tudo, você pode aprender qualquer coisa e você só basta querer, vontade. Né? Então, para mim, a resiliência é justamente para a gente seguir um caminho, ter uma saúde mental né, minimamente ali controlada nesse mundo tão veloz e maluco, pouco calmo, mas se manter com muita fé e principalmente fé em você, né? Fé na gente. Legal demais, Rafa. Pô, obrigado pela sua presença aqui. Papo maravilhoso que eu tive aqui com o Rafa Borges, um cara que veio da periferia, veio da comunidade no Rio de Janeiro, fez o caminho, né, com a ajuda da mãe e de outras pessoas que foram aparecendo na vida dele, e foi estudando e fez um caminho na área da publicidade, e hoje é ganhador de vários prêmios, vários leões, enfim, vários prêmios internacionais aqui. Então, e ele falou que em algum momento do podcast, ele falou, passe essa mensagem, tenho certeza que alguém que está aí está precisando ouvir palavras de estímulo, e se não for você, passa para outros amigos em grupo de WhatsApp, porque às vezes é uma pessoa que você nem conhece, porque você passa para um, e esse passa para outro, e esse passa para outro, e vai chegar numa pessoa que estava precisando ouvir essas coisas aqui e vai tirar uma energia de dentro para ir buscar o sonho e buscar e conquistar as coisas que deseja. Eu sou Karim Feres, no comando do Tudo é Possível podcast, cuja plataforma principal é no YouTube, mas também estamos no Spotify, plataforma de áudio, e em todas as redes sociais como Instagram, Facebook e etc. Se você quiser deixar um comentário embaixo desse vídeo, faça-o, nós leremos, responderemos, ou observação no próprio Instagram, estamos aí. Então, mais uma vez, obrigado, Rafa. Obrigado, E cara. nos resta terminar com o tradicional, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Valeu, pessoal, até a próxima.